E mudou também o jeito que nós, como microinvestidores, fazemos negócios imobiliários. Mudou. Mudou o jeito de investir. Não é mais esse negócio de visitar decorado, tras decorado, tras decorado, tras decorado. Você continua isso existindo e você vai poder visitar decorados se você quiser. Do mesmo jeito que eu consigo hoje ir a uma agência de viagem para comprar um pacote para o Chile. Preciso dele? Preciso da agência de viagem? Não. Faço dois cliques e consigo viajar. Você também vai poder, hoje em dia, investir aonde você quiser, onde seja melhor negócio para você. Tu só precisa enxergar as oportunidades com prisma, com olhar de investidor. Só isso. E é isso que eu vou tentar te mostrar nessa aula, tá? O passo a passo simples. Um, dois, três, cara. É simples, tá? Que seja simples não é fácil, tá? São duas coisas completamente diferentes. E eu não sei o motivo que trouxe vocês aqui. Meu motivo profundo está muito vinculado com uma experiência familiar, onde que meu pai e meus tios hoje em dia estão com problema familiar, eles ainda estão brigados, porque só dois dos três irmãos conseguiram cuidar da minha avó quando ela já não conseguiu se cuidar de si mesma. Todos nós, mais cedo do que tarde, vamos não conseguir continuar vendendo nosso tempo para ganhar dinheiro. E quem que vai se fazer responsável disso? Não sei no caso de vocês, mas no meu caso, eu vou me fazer responsável. E eu sou um apaixonado de procurar investidores, especialmente brasileiros, sem necessidade. Eu não preciso fazer isso aqui. Eu tenho o suficiente com o mercado de Latinoamérica. Para mim é muito desafiador fazer para brasileiros. Mas como a minha mulher é brasileira, como eu quero me arraizar aqui, como eu vejo o meu futuro aqui no Brasil, para mim é muito importante ajudar a máxima quantidade de brasileiros. E eu estou procurando os próximos estudos de caso de sucesso. Por isso, quero que vocês se inspirem em histórias que já passaram por essas aulas. Opa, eu estava na aula, esqueci que esse negócio aqui não avança. Meu senhor amado, esqueci. Bom, histórias como essa, que de alguma forma espero inspirem vocês. Então vamos lá. Sem poupança, vai pagando, a obra vai andando, deixa a magia se fazer, como diz, né? Eu comecei a procurar algum tipo de investimento que fosse para deixar um legado para meus filhos. Eu já tinha ouvido falar nesse tipo de investimento, assim, de você investir e com um aluguel você pagar o imóvel. A gente não tem isso na universidade, né? A área médica, então, é muito técnica. Começou a me chamar a atenção na época que eu via que muitos, assim, até têm uma renda na minha área, assim, uma renda boa, assim, né? E eu vejo que muitos de outras áreas têm um patrimônio bem melhor do que a gente com uma renda menor. Quando se apresentou a proposta lá do 2 em 3, eu já tinha, né, visto sobre isso, estudado, faz bem sentido, assim, fiz as contas, se eu dobrar o capital ali em 3 anos é algo razoável, né? Achei bem transparente o processo de vocês ali, tudo que você fala na aula que você aplica, né, e não teve nenhum desencontro de informação, assim, então para mim isso é o principal, né? Seria o básico, mas o básico bem feito dá muito resultado, né? Ter um imóvel que vai se pagar, você pagando só a entrada, né? Em vez de comprar um imóvel de 500 mil, compra 5 que a entrada é 100 mil e deixa, né, trabalhando o dinheiro. Sem poupança, vai pagando, a obra vai andando, deixa a magia se fazer, como diz, né? O bom investimento é aquele que você põe a sua cabeça no travesseiro e você dorme. Esse é o caminho, né? Arranjar fontes passivas de renda. Então eu vejo mais liberdade, mais tempo, é o investimento mais seguro que tem, né? Sem poupança, vai pagando, a obra
Ô, Ignacio, você está no mundo. Opa, obrigado, meu querido. Eu estava falando que nem maluco. Graças, graças, obrigado. Então, eu estava falando que eu já tinha falado no passado, mas em 23 workshop que nem esse, aula um, aula 2, aula 3, aquela história toda do pré-lançamento, lançamento oficial, não sei o que tal, eu vou explicar tudo isso no finalzinho, como se pré-inscrever para aproveitar antecipadamente do lançamento. Se pré-inscrevendo, você vai poder receber informações das atividades da semana que vem de forma antecipada, para você poder reservar, inclusive, de forma antecipada. Bom, e já ajudei, eu já consegui achar 2.425 contratos assinados. Isso representa 1,3 bilhões de reais em VGV, valor geral de venda. Esses são 270 milhões de dólares aproximadamente, tá? Na real, o número é bem maior do que esse, mas o que me interessa é que vocês entendam que isso é possível de fazer tanto quanto no estrangeiro, quanto no Brasil. E quem estiver interessado, tem quase 300 depoimentos nas redes sociais, que se alguém ficar interessado, insisto, eu posso compartilhar. Alguns deles, inclusive, estão ou subtitulados ou dublados também, pode ser. Tá? Então, vamos lá. Tentar investir em apartamentos e conseguir fazer com que eles se paguem sozinhos, você precisa de duas coisas: aluguel e financiamento. Se você não tem o aluguel ou rendas dos imóveis que você tem, é você que está pagando. Isso acontece muito na sua casa. Na casa própria onde você mora, é você que está pagando. Você que está pagando o juro, você que está pagando todos os custos, é você que está pagando 2, 3 vezes a casa. Quando tem rendas, é o próprio ativo imobiliário que gera as rendas necessárias para pagar os custos do negócio imobiliário que você tem. Se você, no contrário, pagou o apartamento à vista, não se pagou sozinho. Quem pagou foi você. Faz sentido? Se eu vou comprar um trator e vou fazer ele trabalhar para mim, eu vou lá no banco, faço um financiamento pelo trator, faço ele trabalhar, contrato um motorista de trator, um outro cara que faz um negócio comercial para achar os fazendeiros. Os negócios do trator pagam a parcela do financiamento, os funcionários, e se mesmo não sobrar dinheiro, eu vender o trator no final do ano, pagar todas as parcelas, se sobrar dinheiro, ganhei dinheiro no final das contas. A diferença do trator com o mercado imobiliário é que o trator se deprecia no tempo, ele perde valor no tempo. No mercado imobiliário, você consegue sim fazer com que o imóvel se valorize acima da inflação com o tempo. O tempo no mercado imobiliário joga a seu favor, não na sua contra. Bem pelo contrário, se você não tem investimento imobiliário agora, o tempo está jogando na sua contra. Os preços aumentam e aumentam e não aumentam. Por isso que tem uma sensação de frustração quando a gente não investe, porque a gente nunca chega lá. Falamos sobre isso na aula número 1. Em câmbio, quando você já investiu, a melhor coisa que acontece na sua vida é quando você fica sabendo que o preço aumentou. É como quando eu comprei aquele apartamento pequeno lá em Santiago, que ninguém dava bola, que fiquei até envergonhado de falar para as pessoas que eu tinha, porque só tinha um quarto e eu já tinha 2 filhas. Como era possível que eu comprasse um apartamento de um quarto quando eu já tinha 2 filhos? Bom, esse apartamento que eu comprei em 400, que se valorizou 1,2 milhões de dólares, 1,2 milhões de reais, foi o melhor negócio imobiliário que eu já fiz. E a única coisa que eu utilizei foi tempo. E essa equação de o aluguel seja maior ou igual do que o financiamento. Você precisa dessas duas coisas. Se você não tem isso, não se paga sozinho. Você até pode estar fazendo um bom negócio, mas não está se pagando sozinho, beleza? Vamos lá. Agora, a pergunta é como? Porque imaginar é uma coisa. Imagina que você vai e negocia não por um apartamento com a incorporadora. Você vai lá e imagina que negocia por 2, por 3, por 4, por 5, por 10, por 15, por um prédio completo. Você acredita que você teria um maior poder de negociação com a incorporadora se você não negociar por um apartamento? E mais bem, mais você negociar por todos nós que estamos aqui. Cada um quer comprar um. E o Leandro talvez vai querer comprar 2 ou 3. Então, se todo mundo quer comprar um, a gente tem um volume. Bom, essa é a sacada da comunidade. Isso aqui, gente, é muito óbvio e muito básico. E você nem precisa ter esse dinheiro guardado para poder investir, porque a gente negocia para quem tem poupanças, descontos ou ofertas especiais.
para quem não tem poupanças parcelas, amplificadas e atos reduzidos. Gente, é isso aí. Acabou. Esse aqui é o mistério da Brokers. Então, obter financiamento habitacional é uma outra coisa. Imaginar que você vai conseguir investir em apartamentos, negociando em comunidade, é uma coisa. Assinar um contrato é uma coisa. Fazer um financiamento é outra. A gente vai te ajudar a calcular que o aluguel pague o financiamento. Mas chegar até lá e fazer o financiamento é outra. E você tem que entender como é que o banco pensa de você antes de investir. Senão você é um kamikaze. Você está entrando ali achando que você vai investir e lá na frente você não consegue investir. Quem que é o culpado? Eu. Isso é o que você vai achar. Mas na real, quando começamos, eu falei investimentos responsáveis. Tudo bem que não tem ninguém aqui que vai investir sem antes passar com uma reunião obrigatória comigo semana que vem. Tu vai poder reservar, entrar na comunidade, vai aproveitar o cashback, um monte de coisa, benefícios da área premium da membresia. Mas, mesmo assim, no final das histórias, quem tem que se preparar para investir é você. E hoje vamos falar sobre isso. Então, por favor, presta muita atenção. A pergunta é como conseguir aquele financiamento, né? Ou como fazer um investimento que seja sólido. Então, vamos começar bem pelo início e bem pelo óbvio. Anteontem foi pouco óbvio, contraintuitivo, hoje será intuitivo, só que de uma forma clarificadora. Ao menos isso que eu espero. Então, o passo número um já é meio que óbvio, é localização. Os gringos falam location, location, location. Localização é tudo. Mas, quando você começa a pesquisar e fazer orçamento para lá e para cá, porque quando você começa a ficar interessado nisso, começa a entrar um monte de publicidade. Estou errado? Acontece comigo, acontece com o Leandro, acontece com todo mundo. E fica difícil de enxergar aonde que é uma boa localização. E tu pergunta para um corretor, eu faço isso, e me fala, não, é o melhor lugar. Tá, mas melhor segundo quem? Baseado em quê? Não é porque é maravilhoso. Tá, mas maravilhoso em que sentido? Não, porque está perto de tudo. Tá, mas perto de tudo. Baseado em quê, cara? Como não tem. Então eu defini aqui para vocês 6 coisas. Toma nota, tira print de tela, o que quiser, tá? Você precisa investir para conseguir valorização, que é o que a gente está procurando atrás de tudo isso para conseguir aumentar patrimônio, ganhar dinheiro que não é seu, que não é seu. Você compra um apartamento, paga uma entradinha que nem paga à vista, paga parcelada ainda, e esse apartamento de 500 mil passa a custar 1 milhão em 10 anos. Tá? Para conseguir fazer isso, essas são as 6 coisinhas que você tem que achar. Não é todas, basta que uma delas você consiga enxergar com clareza e é suficiente. Se você achar mais de uma, aleluia! Se achar todas, nossa senhora, tem que tipo, sair correndo. Tá? É bem difícil. Então vamos lá. Número um, alta demanda de aluguel crescente. Não é suficiente com que hoje tenha alta demanda de aluguel. Ou hospedagem, no caso que você queira fazer um investimento para hospedagem tipo Airbnb, Booking, aqueles aplicativos de hospedagem. Isso não é suficiente. Além disso, a palavra-chave aqui é que tem que ser crescente. Tem que ser mais, e mais, e mais, e mais. A dificuldade disso é que a demanda de aluguel ela não é infinitamente crescente. A valorização não é linear infinita. Ela tem ciclos de valorização. Então, perto de metrô, novas estações, exceções de conectividade, qualquer elemento, número dois, qualquer elemento relacionado com conectividade vai ajudar a uma melhoria na demanda de aluguel e crescente. Só que cuidado, vou dar um exemplo exagerado aqui para você entender teatral, tá? Vamos supor que você mora aqui nessa cidade pequena e tem um rio aqui, cruzando o rio. E não tem ponte para cruzar para o outro lado do rio. Então as fazendas que estão do outro lado são muito baratas, porque para chegar até lá, você tem que dar uma volta de 1 hora, tem que subir no rio até 1 hora e logo descer mais 1 hora para cruzar na frente. E não tem como cruzar nadando nem de bote, porque o rio é muito correntoso.
Só que o governo resolve, e você fica sabendo, que vão fazer um ponte. Uma ponte. De aqui para lá. E daqui para lá. Não é lá para lá. É de aqui para lá. O que você acha que vai acontecer com o outro lado o terreno do outro lado? E vamos supor que você fica sabendo que vão construir um prédio antes de você conseguir enxergar nada. Ou seja, você mora ali e você não vê nada, não tem ponte. Se você caminha por ali, não tem nada. Mas, de forma virtual, você ficou sabendo de forma antecipada que vai ter ponte e vai ter um projeto lá na frente. Ali você tem um claro exemplo, exagerado, óbvio, de um efeito positivo na demanda de aluguel crescente. No caso que hoje não tem demanda de aluguel, ninguém quer morar lá hoje. Mas é uma situação que permite um bom investimento. Qualquer elemento de conectividade, novas estradas, pontes, novas estações de metrô, linhas de metrô, novas, ah, sei lá, uma rua que era, sei lá, era um inferno de trânsito, eles fazem um ponte subterrâneo. No Chile gosta muito de fazer buraco, acontece muito isso. Tá? Tudo esse tipo de coisa. Número dois, bairros emergentes ou em crescimento e não necessariamente consolidados. Primeiro, tu trabalha bairros, não cidades, não países. Ah, investir em República Dominicana é muito bom. Como assim? República Dominicana é muito grande? Ah, nos Estados Unidos é muito bom. Nossa, Estados Unidos está crescendo muito. Pô, tem que ser mais pequeno? Não, no Brasil é muito bom. Tá, mas aonde? Não, Curitiba. Tá, mas aonde em Curitiba? Não, São Paulo. Mas aonde? São Paulo é muito grande. Qual bairro, qual setor, qual zona? Cara, não sei se vocês perceberam que às vezes tem uma rua que desse lado aqui para cá tem prédios. E dessa rua para lá, nada. Por que vocês acham que acontece isso? Ponto número 4. Planos reguladores das prefeituras. Mudanças em planos reguladores também fazem que um setor, bairro, área, zona, que antes não era interessante, vire interessante. Ah, não se consegue construir na altura. Daqui a pouco a prefeitura libera para 20 pisos, 30 pisos, 60 pisos e ¡fum! O preço do metro quadrado dispara. As incorporadoras brigam para comprar isso. Nós, como microinvestidores, ficamos de olho nisso. A melhor forma de saber isso é um ambiente onde que se fale sobre esse assunto, onde que tenha pessoas que estão o tempo todo enxergando isso. Você faz sua profissão, o seu trabalho, e tem outras pessoas que se dedicam a isso. Isso é a comunidade. Não é mais mistério do que isso. Quinto, movimentos demográficos. Para onde que está crescendo a cidade? Uma vez eu fui em São Paulo, eu estava com um taxista, perguntei, para onde que está crescendo essa cidade? E ele responde para cima. Acho muito engraçado. É uma boa resposta, para cima. Mas para entender melhor, essa cidade onde que eu moro chama-se de Três Coroas. É uma cidade pequena, 20 mil, 25 mil habitantes. Ela está do lado de Gramado, do lado de Canela. E a pergunta que eu cheguei aqui, quando eu cheguei, a primeira pergunta que para onde que essa cidade está crescendo? Perguntava para os corretores, amigos, pessoal aqui, ninguém sabia me responder com essa atitude. Eu tive que fazer uma pesquisa importantíssima para conseguir resolver se tinha ou não tinha movimentos demográficos e se tinha, que tão forte era para conseguir fazer uma análise se era um bom lugar para investir ou não, versus, sei lá, São Paulo, por exemplo, que eu achei setores em São Paulo com novas estações de metrô, exceções de metrô, conectividade, mudanças em planos reguladores e também, recentemente, achei uma revitalização. O que é esse negócio de revitalização? Revitalização é quando você faz uma reforma dos espaços comuns. Uma praça melhorada, melhora a iluminação, melhora a segurança. Um setor que antes era meio feio, todo cheio de grafite, agora vira iluminado, bonito. Bom, isso é revitalização. Basta você achar uma dessas seis, check. Você está prestes a um lugar que tem altíssimo potencial de se valorizar. Beleza? Então vamos lá, vou fazer um exemplo. Um detalhe.
Esses fenômenos não adianta que demorem 200 anos. Porque você não tem 200 anos para esperar. Não tem 100 anos para esperar. Senão, eu vou comprar um apartamento lá no meio do deserto do Atacama. Eventualmente, lá, algum dia, vai construir um prédio. Não, não funciona assim. Mas eu queria comprar na Paulista 1900. Pô, hoje em dia, quem comprou na Paulista 1900, aquelas famílias se enriqueceram muito. Mas você não tem 100 anos para esperar. Você tem, sei lá, 4, 3, 6, 10, no máximo, 15. Nossa, e ainda está demorado, hein? Então não adianta, não é qualquer lugar, entende? Então, localizações interessantes. Vamos fazer um exemplo aqui. Só um exemplo que eu achei interessante por causa principalmente por causa da revitalização. Então, uma localização de Vila Buarque, por exemplo, no centro de São Paulo, situado entre a região paulista e o centro de Velho de São Paulo, o bairro está no raio de influência direta de zonas que estão sendo fortemente revitalizadas, como Praça Resolete, Consolação, República, Santa Cecília. Bom, entra aí, pesquisa, dá uma olhada e você vai ver que faz parte dos planos da prefeitura de revitalização desse setor ali. É muito difícil de achar apartamentos novos ali. Geralmente são prédios antigos, portanto, talvez uma incorporadora pode comprar um prédio velho e reformar ele. Só que eu não gosto muito disso. Eu prefiro apartamentos novos. Então, terrenos menores. E, olha tu, a gente achou um projeto que nem esses assim. Só que, seguinte, Rotherford, atuação nestes bairros Vila Buarque, República, Campos Elíseos, Consolação, Bela Vista, etc. Depois, acesso e mobilidade. Se você vai alugar pelo Airbnb, porque tem mais rendas, não adianta achar um lugar de altíssima valorização se não tem conectividade ou o hóspede não está interessado em morar ali ou hospedar ali. No caso de São Paulo, se você está pensando em São Paulo, tem que ser um lugar de altíssima conectividade. Tem que ser perto do metrô, necessariamente. Então, esse caso aqui cumpre com essa condição. Um ecossistema cultural e universitário. Gente, se você vai alugar por temporada, alugar para universitário, professores, ou se fosse, no caso, medicina, congressos, eventos, fantástico. Ali tem centro cultural e universitário. E assim como também hospitalar. Tudo por perto. A PUC está do lado. Um estilo de vida contemporâneo. O hóspede quer sair e ter um café, ter um restaurante, ter um cowork. Ou seja, coisas que façam a vida do hospedagem dele confortável. Tem cafés, bares autorais, galerias, restaurantes premiados como o Parque Augusta. Cara, tá tudo ali. Então, Velha Buarque vira um setor interessante que tem uma dessas características, especificamente a revitalização. Qual que é o assunto? Que uma nova linha de metrô, eu consigo enxergar, que óbvio que sim. Você também. Só que revitalizações é mais difícil. Não é todo mundo que enxerga. E ali se produz um efeito potencializado ainda mais. Então, quando esses fatores não são tão evidentes para todo mundo, fica mais claro. Por exemplo, eu fiquei sabendo antecipadamente do ponte. Não é óbvio para todo mundo. Não é evidente. Quando não é evidente e você se antecipa, é uma boa sinal. E, obviamente, também setores de escassez. A verticalização nas áreas elimina as restrições urbanísticas. O que eu falava agora. É difícil de achar prédios novos nesse setor ali. A maioria não tem mais. Não tem nem casa para comprar. Então, prédios novos na planta para comprar e investir em setores de revitalização que nem essa é complicado, é difícil. Por isso faz interessante do setor. Beleza? Em forte apelo à localização, região de alta demanda por locação de curto hospedagem, meio prazo, atraindo estudantes, jovens profissionais, turistas, e isso deixa uma tarifa média de 120 e 300, dependendo da tipologia, 2 quartos ou 1 quarto ou estúdios, tá? Olha, um detalhe aqui, tá? Não tem muita diferença em preço entre hospedagens de estúdios de 30 metros quadrados
e 20 metros quadrados. Não tem muita. Ou seja, tem diferença de preço, óbvio, mas não é tanto. Ou seja, é proporcionalmente mais rentável um apartamento de menor metragem. Mesmo que você pague um valor metro quadrado mais alto, rentabiliza mais. Tem um conceito de ratos financeiros que eu fiquei discutindo com o Leandro no final de semana, que é o conceito de cap rate. Inclusive, eu vou explicar sobre ele em breve, para vocês conseguirem entender melhor. Isso te deixa uma tarifa de entre 120 e 300 mil reais, que deixa o setor muito interessante por 20 metros quadrados de um investimento. Beleza? Ah, bora lá. Aqui, inclusive, eu fiz uma análise de ocupação. Eu falava sobre AirDNA na aula número 1. Aqui tem um exemplo dessa localização específica. E podemos ver que a ocupação média é de 69%. Não 50, não 50, não é 20 dias, não é 15 dias, não, é 69% anual. Não é do mês passado, é do ano. Isso te deixa um revenue de 40,6%. Desculpa, de 40.600 reais. Porque tem uma tarifa média de 161, coerente com o que eu falei na slide anterior. Esse aqui é de uma empresa de administração tipo Airbnb. Esse aqui é de uma plataforma que tem milhares. É um software que tem milhares de hospedagem e faz uns cálculos de tarifas médias, ocupação média, e isso te dá um valor de revenue. Agora, eu falava que isso é insuficiente, que fazer os cálculos com isso é um erro, porque esse aqui é bruto, bem bruto mesmo. A gente é bruto que calcula assim. Você tem que calcular o neto, Net Operation Expenses, que é esse aqui. Tem um custo de 8.100 que eu calculei aqui, impostos, taxa de limpeza, administração, etc. E isso te deixa realmente 32.500 reais, que dividido em 12 dá aproximadamente 2.700 reais ao mês. Na aula 1 falávamos que a gente começa pelo aluguel, não pelo financiamento, nem pelas poupanças, nem pela parcela. A gente começa pela parcela do financiamento, desculpa, pela parcela que a gente média, que a gente possa estimar de rendas. Quando a gente sabe quanto a gente pode ganhar, em média, e a gente analisa uma localização e por que que tem esse comportamento, pronto. A gente agora tem um dado duro, frio, calculado, não é emocional. Eu nem falei do apartamento ainda, não estou nem aí com o apartamento, nem me interessa se é 25, 23 ou 24. Só me interessa saber a renda que eu vou obter dele. Só isso. Agora que eu entendo isso, beleza, check. Próximo ponto. Vamos lá. Aqui fez uma análise também do aluguel por ano, que na eventualidade que alguém quisesse alugar por ano, também fiz os cálculos respectivos. Passo número 2, gente. Passo número 2. Vamos lá. Bom, entrada parcelada. Como resolvemos o problema das poupanças? Bom, talvez você saiba ou talvez não, mas tem diferentes estados de avanço de obra. Tem as ECPE, ou inclusive agora também estão as ECPA, que basicamente você entra na sociedade da incorporação, associada a uma cota ou a uma propriedade. Tal que quando vem a RI, que é o registro de incorporação, onde que vem todo detalhado de como será o projeto, você troca de uma cota para um apartamento. Só que nesse período pode passar um ano, ou dois, ou três, ou 6 meses, ou 3 meses. Você concorda comigo que é válido, mas que tem um nível de risco maior. Nada de errado com risco. De fato, a gente que está no mundo dos investimentos, maior risco, maior retorno. E logo tem a entrega na lançamentos, que tem uma sensação de oferta, de melhores preços, mas eu vejo muito acontecendo aqui no Brasil que tem um sobrepreço ou uma sobre expectativa dos preços de lançamentos. Como tem tanta expectativa, às vezes os preços ficam um pouquinho acima do que realmente é. E isso fica ajustado ao longo do terceiro, quarto, sexto mês. Então, às vezes, o investimento na planta, mas no lançamento, é mais oneroso. Tu consegue enxergar de melhor forma o comportamento real do preço. E logo na obra, também é muito interessante o investimento, porque você consegue já ver um avanço de obra
E finalmente na entrega imediata. Na entrega imediata, o bom da entrega imediata é que imediatamente você recebe seu apartamento. Risco praticamente zero. O contra é que você tem que pagar a entrada à vista. Então, quanto mais tempo você tenha para pagar, mais parcelas você tem. Quanto mais parcelas, a parcela fica menor. E o seguinte obstáculo é o ato. O ato, geralmente as incorporadoras cobram 5, 10 ou 15%, até 20% no ato, porque elas precisam duas coisas. Número um, precisam algumas delas financiamento diretamente para iniciar as obras e não depender tanto do banco. E quanto mais vender, mais entrada ou atos elas conseguirem, mais capital tem e melhor para elas. Então, portanto, se a gente sabe disso, e a gente aqui tem muita gente, tem na comunidade muitos que têm dinheiro, então vamos negociar um desconto por pago de atos maiores. Se esse é o assunto e a gente entende como pensa a incorporadora, então vamos negociar. Tu me dá um desconto? Tu me vende mais barato? Se tem um risco maior para mim, eu estou te dando meu dinheiro para tu não pedir para o banco, então talvez façamos um negócio. E outro grupo da comunidade vai me falar, não tenho nada de poupança. Então, beleza. Para essa pessoa, negociamos atos mais baixos. E o segundo motivo pelo qual as incorporadoras pedem atos maiores é por causa da comissão do corretor. Mas se o corretor sou eu, e eu parcelo a minha comissão, tá de boa? É bom com vocês? É interessante? Então vamos parcelar o ato também. E aí nasce a possibilidade de uma diminuição das barreiras de entrada. Que não tem nada de poupança, muito pouquinho de poupança, consegue entrar no projeto imobiliário. Conheço muitas pessoas que ganham 15, 25, 30, 50, quase 100 mil reais e não tem nada guardado. Nada. É normal. O ser humano é assim. Se você tem poupanças, beleza, parabéns, vamos potencializar seu investimento. Se não tem poupança, não se preocupe, vamos negociar por diminuição de atos e muitas parcelas. Quanto mais parcelas, menores. Já te falo que na semana que vem, aproximadamente R$ 1.500 por mês e você vai poder investir. Ou seja, com rendas de 8.000, inclusive até menos, dá para fazer uma proposta para a incorporadora. Se você ganhar mais, melhor ainda, mais fácil. Entendeu? Mas não precisa ser milionário, entende? Esse que é o assunto. Pobre também não, né? Vamos combinar. Passo número 2, então, o segredo é congelar o preço em estágios muito iniciais de um projeto ou obra. Elimina o efeito preço. Aqui quero fazer uma aclaração porque é muito comum uma confusão de juros com ajuste por inflação. A maioria dos empreendimentos, quando você compra na planta, ele é ajustado por inflação. O índice utilizado geralmente é o INCC, o Índice Nacional de Construção Civil, que basicamente é o preço dos materiais de construção. E aí o risco de aumento de preço de materiais fica em você só pelo valor devedor. Se você está devendo parcelas do saldo final, você está exposto por um valor maior. O único jeito de não ficar exposto por inflação é pagar à vista. Inclusive nos financiamentos, você também tem ajuste por inflação. Muito menos aqui no Brasil, a maior parte do risco inflacionário fica nas costas do banco. Só para vocês saberem, a modo de informação ou cultura geral, no Chile, 100% do risco inflacionário fica nas costas do investidor. 100%. Aqui no Brasil é meio que misto, entre a incorporadora um pouquinho, o banco outro pouquinho vocês, como investidores, nós como investidores, tá? Só que não tem juros, é diferente. Os contratos, excetuando que você faz contrato pela Caixa, aí é diferente o modelo, excetuando os contratos feitos pela Caixa, investimento na planta, você congela o preço, você não congela a inflação. Beleza? Claríssimo? Então é isso. É seguinte. Esse segredo, mas muitas vezes simples, parece bobo, mas seguinte. Se vamos comprar um apartamento de 500 mil reais, ambos pagamentos em parcela, ambos localizados na mesma rua, um frente do outro, dois projetos exatamente iguais. Um deles me oferece 10 parcelas e um outro me oferece 48 parcelas. Ambos
me pedem uma entrada mínima de 20%. Então, 500 mil reais por 20% é 100 mil reais no nosso exemplo, beleza? Então, 100 mil reais dividido em 10 parcelas, você teria que pagar 10 parcelas de 10 mil reais. Me conta aí, quantos de vocês conseguem pagar 10 parcelas de 10 mil reais? Cara, se tiver uma, duas pessoas, quando muito? Se estiver de sorte hoje. É difícil achar uma pessoa que consiga pagar parcela de 10 mil reais. Na outra ponta, no projeto B, mesma coisa, só que aqui está oferecendo 48 parcelas. Então a parcela fica de 2 mil reais. Ai, Inácio, mas eu queria que a parcela ficasse de 1.500. Então compra um apartamento mais barato, ué. Ai, é que a parcela máxima que eu consegui é 34. Então compra um apartamento mais barato, ué. Sacou? Cara, é simples. É uma matemática de calculadora básica. Não precisa sacar rátios muito sofisticados para fazer essa matemática. Então a pergunta que você tem que se fazer: qual é a máxima quantidade de pagamento mensal que eu posso fazer? E esse é um número muito importante que você tem que segurar. Inclusive tem memes aqui no Brasil que falam: ah, brasileiro não quer saber de preço, quer saber de parcela. E de fato, no investimento imobiliário também. É a mesma coisa. Agora, imagina que você conseguisse 120 parcelas. Nesse caso, dá para pagar o apartamento completo parcelado, já não preciso do 20%, completo parcelado em 120 parcelas. Esse tipo de investimento e esse tipo de ofertas no Brasil existem. Qual que é o bom disso aí? Que resolve o terceiro problema, ou passo número 3. Resolve o financiamento. O financiamento é direto com a incorporadora. Eles te entregam o apartamento no ano 6, no ano 4. E você ainda tem 10 anos, 120 parcelas é 10 anos, tá? Então, se ele te entrega no ano 6, você pagou 60% do apartamento, ainda falta 40%. Esse modelo de negócio existe no Brasil. Então, se você, pelo motivo que seja, não consegue mais financiamento, porque você está com o nome sujo, porque você está com 60 anos, pessoas de mais de 60, 65 anos dificilmente conseguem financiamento, sei lá, e quer fazer esse negócio aqui, está com 60 anos, você pode fazer um investimento em 120 parcelas, aos 70 anos está pago. Isso é se você não quita antecipadamente. Porque a partir do ano 6, se você faz os cálculos bem, talvez as rendas conseguem te ajudar a quitar mais rápido o apartamento. Talvez. Vai depender de quê? Da tua estratégia. Porque se tu é mais jovem, talvez essa diferença, em vez de quitar mais rápido, você pode comprar um segundo apartamento ou um terceiro apartamento. Vamos falar sobre a estratégia de ciclos e superciclos, que é basicamente quando você vai para o segundo ou terceiro apartamento ou compra simultânea, na aula número 3. Ok? Então, fica comigo que vamos no passo número 3. Calcular a parcela do financiamento versus a parcela do aluguel. A gente, no passo número 1, conseguimos calcular a parcela do aluguel, ou rendas que o nosso investimento imobiliário consegue nos entregar. Em média, aproximado, um valor que a gente tem já mais ou menos. Algum de vocês lembra do valor que a gente tinha na mente? Do análise do exemplo que eu fiz? Alguém lembra? Graças a Deus eu me lembro. Era 2.700. Então, se era 2.700, qual que é o valor da parcela do financiamento que eu preciso calcular ou optimizar? Eu preciso chegar a uma parcela de financiamento de, no mínimo, 2.700. Ou, desculpa, no máximo, 2.700. Inácio, mas e se eu fazer um financiamento por menos anos, a parcela vai ficar mais alta? Ah, mas e se os juros aumentar muito mais do que agora, vai ficar mais alta? De fato, vai acontecer? Sim, com certeza. Estou fazendo um bom negócio, Inácio? Nossa, estou com fluxo de caixa negativo. Estou fazendo um bom negócio de qualquer jeito? A resposta é depende. Se você está compensando um fluxo de caixa negativo porque você está amortizando mais rápido, talvez valha a pena. Se você está pagando um fluxo de caixa negativo, embora você está fazendo um investimento num setor
que é de altíssima valorização, a valorização mais do que compensa o fluxo de caixa negativo. Então, mesmo com fluxo de caixa negativo, você pode sim estar fazendo um investimento muito interessante. O segredo é calcular ou fazer uma estimativa disso antes de investir. Não depois. Não lá na frente. Ah, não sabia. Nunca imaginei. Aqui eu creí que, eu achei que. Não. Aqui somos todo mundo adulto, né? Então, vou tentar ensinar para vocês agora quais que são as variáveis que mais afetam ao financiamento. Vamos lá. Número um, anos do financiamento. Mudar de ano, se tu calcula com 30 e lá na frente tu consegue no máximo 20, isso afeta a parcela violentamente. Então, portanto, é bom você. A minha recomendação em quanto a anos é, fica o maior número de parcelas possíveis, quanto mais quantidade de anos possível, melhor, tal que a parcela fique o menor possível e a diferença entre aluguel e financiamento fique o maior. Com essa diferença na tua mão, no teu poder, aí você decide o que tu faz. Prepara, amortiza mais rápido, quita mais rápido, tudo bem. Mas você, no máximo. Só que o máximo no Brasil, em média, é 30 anos. Tem alguns bancos aí que financiam a 40, dependendo se é minha caixa. 30 anos é a média. Tá? Se você está com mais de 45 anos, lamento informar que seu tempo para financiamento a 30 anos acabou. Ou está acabando. Está quase acabando. Aos 50 anos, no meu caso, 30 anos, nem falar. Por quê? 50 anos mais 30, 80. Primeiro que eu não quero pagar até os 80 anos. E segundo, o banco não acredita que você vai viver até os 80 anos. A última parcela do financiamento tem que estar paga antes de você morrer. E as chances são que você vai morrer antes do que isso. Portanto, o banco não arrisca, vende. É o máximo que ele vai te prestar. Para quê? Aos 70 anos. Os bancos aqui até os 70, 75, dependendo do seu estado de saúde. Segundo, efeito contrário à sua idade. Os seguros de desgravamen são mais caros. Se você é uma pessoa doente, gorda, obesa e tal, fuma ou pratica um esporte de altíssimo risco, as chances são que o seu seguro de vida vai ser muito mais caro. Pelo contrário, se você é uma pessoa saudável, tá, 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 tá. Então, não estou falando que não é possível, estou falando que é mais difícil. Esses fatores aí, que parecem uma burrice, esses que fazem a diferença na parcelinha. Nesse fator de anos que eu estou falando aqui. Seguinte fator, taxa de juros. A taxa de juros é importante, mas não é determinante. Enquanto muitos investidores ou compradores, que não é a mesma coisa, ficam reclamando contra o governo, contra o chefe, contra qualquer coisa, e fica repetindo que nem louro, ah, que o juro está alto, que o juro está alto, não, que esse país, não, que o Trump, que não sei o quê. Cara, o juro representa o custo financeiro de uma operação de financiamento. Acabou. Se aumenta o custo, não quer dizer que o negócio seja ruim. É como se você comprasse um trator e a benzina aumenta de preço. Quer dizer que o negócio do trator é ruim? Não. Quer dizer que os custos da benzina aumentaram, que os custos totais do negócio aumentaram. Se você consegue compensar pelas rendas, beleza. Se você consegue traspassar a preço de venda, no caso nosso, no preço do aluguel, esse maior custo financeiro, beleza. Tem um conceito na economia que se chama elasticidade da oferta e elasticidade da demanda, que basicamente é quando que tão elásticas são as curvas. E isso significa que quando aumenta o preço de um produto, você diminui quanto a quantidade. Se diminui muito a quantidade, você é muito não, não pode. Mas se você aumenta o preço e não diminui a quantidade, é beleza. Se aumentam os custos, você consegue compensar pelo preço. Então, o segredo aqui é olhar os juros de uma forma estratégica.
Se planejar para o pior, calcular com o pior cenário e esperar o melhor cenário. Hoje em dia, você poderia calcular com 13%, 12% e esperar que vai fazer um financiamento de 9, 10%. Não gostou das minhas métricas? Então faça um cálculo com 15%. Ah, mas aí vou ficar com um fluxo de caixa negativo. Bom, fica mais difícil achar como chama? Uma localização que permita uma relação preço do imóvel, aluguel alto, tá? O segredo é achar uma combinação de aluguel, rendas altas, preços baixos, comprar barato, alugar caro. Isso que é difícil. O juro é simplesmente um custo mais do seu negócio. Tem formas de ter juros mais baixos, Inácio? Tem. Pior que tem. Eu vou falar sobre isso. E finalmente, quando você tem esses cálculos de quantidade de anos, juros, aí você calcula o tamanho da entrada. Ah, eu vou dar um 20%, eu vou dar um 30%, eu vou dar um 40%, eu vou dar um 50%. Pagar o mínimo de entrada é isso. É o mínimo. E aí, você, no seu trabalho, na sua profissão, você faz o mínimo de esforço ou faz o máximo de esforço? Minha proposta para vocês, todos aqui, se vocês vão investir, eu vou pedir que vocês façam seu máximo esforço, que a parcela para a entrada seja a maior possível, para que você se prepare para o pior cenário, pagar uma, sei lá, 40% de entrada, 30% de entrada. Se lá na frente os juros são mais baixos, lá na frente você consegue um financiamento a 30 anos, lá na frente fica sobrando dinheiro, porque você pagou uma entrada maior do que o valor de financiamento que você precisa para que você pague sozinho o seu apartamento, aleluia! Sobrando dinheiro é fácil de negociar. O problema é quando falta. Aí que é o problema. Então, se você, por exemplo, tivemos investidores que investiram há 2 anos. Os cálculos de 2 anos atrás fizemos com 10%. Hoje em dia estamos em 12, 13%. Então, eles, se não, se eles estavam muito no mínimo do mínimo, eles têm um problema. Graças a Deus a gente recomendou, paga o máximo e se prepara para o pior. Mesmo assim, vai ter pessoas com desafios. Então eu falo para vocês hoje, se prepara para o pior. Entrega o máximo de entrada. E se não consegue, tá tudo bem. Você assume a sua responsabilidade do risco que você está tomando. Talvez lá na frente um préstamo pessoal, procurar complementar renda, procurar um sócio, trocar de empreendimento, negociar com a incorporadora e procurar cláusula de saída. É uma interessante medida. A gente ajuda com isso também. Só que ajudamos antes, para que isso seja parte do contrato e não ficar tão expostos. Então, você deveria garantir que essa seja a parcela seja mais baixa possível do que o aluguel para que você receba. Por quê? Porque você recupera a sua capacidade de financiamento. Que hora é? Meu Deus. Então, como obter melhores juros? Tem um conceito que a gente brinca aqui na Brokers, que é me vestir de noiva ou noivo. O que é isso? Basicamente é, você quando casa, você marca uma data, né? Quando assina um contrato de promessa com pré-venda, tem uma data de entrega do apartamento. É a mesma coisa. Você chega naquele casamento sendo o mais bonito, o mais feio da festa. Você se prepara. Tem que emagrecer, tem que ir no cabeleireiro, tem que ir na academia, tem que. E tem que tem gente que precisa se preparar muito. Tem gente que tá meio que pronta. Mas o fato é que quando você assina um contrato, você marca uma data. Para essa data você tem que estar pronto. Acontece muito que você assina o contrato e se esquece da data. Já tive investidores no Chile que esqueceram. E o que eu comprei? Não lembro o que comprei. Tinha um quarto ou 2 quartos. Aonde que ficava mesmo? Como assim, cara? É um apartamento, não é uma caneta? É o investimento mais importante do ano, talvez o mais importante da sua vida? Você tem que saber a data de entrega, o que que tu comprou e se preparar e ficar de olho no mercado como que está se comportando. Daqui a pouco você tem que fazer um esforço maior.
e ajustar sua economia familiar. Então vamos lá. O mais importante que você quero que você saiba, agora eu vou ficar técnico, tá? Então tira a caneta, porque preciso que você se concentre nessa parte. Se estava por aí, volta comigo aqui, porque essa parte aqui é bem técnica. Presta atenção e vou rápido, justamente porque é técnica. Preciso que entenda e pode repetir depois, ver a gravação se quiser, mas vamos lá. Um banco vai te dar financiamento com segurança se você atende aos seguintes critérios. Este dará no máximo de 30% da sua renda pessoal bruta ou da sua unidade familiar. O outro 70% o banco vai entender que é para você gastar na sua vida. Desculpa. Na sua vida. Transporte, gasolina, colégio, férias, etc. Então, esse 30% deve incluir todas as suas parcelas de empréstamo. Casa, carro, faculdade, FIIs, etc. O problema é que tem muita gente que o carro está comendo a capacidade de empréstamo da casa ou do investimento imobiliário. O consumo do cartão às vezes come também a tua capacidade daquele 30%. Tem bancos que gostam de te endividar com préstamos pessoais acima do 10%. Normalmente, o máximo de endividamento total de uma pessoa é 40%. Então, se 30% é para carro, casa, faculdade, o outro 10% é para cartão de crédito e créditos pessoais. Se você se sobrepassa no seu cartão de crédito e precisa parcelar, ou se sobrepassa nos seus créditos pessoais, o banco vai estar de boa, você ainda tem 30%. Então, quando chega a hora de fazer um financiamento bancário para uma casa, e você está muito endividado com seus créditos pessoais, porque resolveu trocar de carro, ah, vou trocar de carro. Claro! O banco não sabe que você assinou um contrato com a incorporadora. Não sabe, não tem por que saber. Quem sabe é você. Então, pelo amor de Deus, não troca carro antes do financiamento. Chega para ter o financiamento. Tem 3 anos para se preparar. Mínimo 2. Paga a última parcela do carro, não troca de carro, faz teu financiamento. E logo que tem seu financiamento, recebendo as rendas, aí você recupera a sua capacidade de financiamento e aí sim troca seu carro. Então, se prepara. Esse que é o assunto. Se prepara para aquele momento. Seguinte, a boa notícia é que você tem esses 2 anos para se reorganizar e reorganizar sua economia familiar. Se você tem um nome sujo hoje e não fosse uma coisa muito doida, muito assim despampanante, a incorporadora entende, a gente explica, apresentamos sua ficha como investidor, e a incorporadora diz, tá bom, assina esse contrato aqui, que você se faz responsável, e a gente assina o contrato. Mas se lá na frente você não está preparado, não está vestido de noiva, e ninguém quer dançar com você na sua festa, aí o problema é de você. Não é de quem organizou a festa. É sua festa. Você tem que ser o mais lindo da festa no seu casamento. É muito importante encontrar uma incorporadora que permita isso, que dê essa flexibilidade. Porque às vezes é uma doideira, é uma tonteira, e que te deixa fora esperando, sei lá, 6 meses. Isso não faz sentido. Nesses 6 meses você assina contrato, se organiza nesses primeiros 6 meses, recupera seu nome, constrói novamente estrutura financeiro, e daqui a 2 anos, 3, está investindo. Porque você hoje, não, hoje tu vai precisar capacidade de pagamento mensal. Daqui a 2, 3 anos, financiamento. O importante não é quanto você ganha, sino mais sua capacidade de empréstamo, capacidade de financiamento. Os bancos vão te emprestar tal que essa parcela não supere entre 25% a 30%, como eu já falei, o outro 10% ou 15% é para consumo. Só que o detalhe importante, os bancos vão considerar 3 fundamentos para ter o scoring bancário, que não é a mesma coisa que o Serasa. E eles vão comparar de ti 3 coisas: a renda, a dívida e o patrimônio. De um aspecto, anota essa, de um aspecto quantitativo, quanto tu ganha, quanto tu deve, quanto tu tem, assim como também de um aspecto qualitativo.
Eu ganho 15 mil reais. Tá, mas fazendo o quê? Ah, eu sou médico. Ah, não, eu sou corretor. Opa, é diferente. Você é corretor? Tá, beleza, mas quanto você vende por mês? Ah, eu vendo todo mês 3, 4 apartamentos. Ah, beleza. Não, não, eu vendo uma casa a cada 6 meses. Tá. Faz quanto tempo que tu é corretor? Ah, não, eu comecei o ano passado. Ah, porra. O banco está querendo saber quais que serão tuas rendas nos próximos 30 anos. Você tem que demonstrar que consegue pagar a parcela daqui a 30 anos no futuro e você está dando 1 ano e meio para o banco de respaldo, de historial. Diferente de um médico, dentista ou, sei lá, um CLT, alguém que tem uma renda mais estável. E por isso que às vezes, mesmo com a renda, tem gente recusada pela inestabilidade da fonte de renda. E isso inclui empresários que não declaram tudo o que ganham. Aqui no Brasil é muito comum a caixa 2, a caixa preta. Não, não vou pagar imposto, tá louco? Para quê? Então, cuida muito de essa eficiência tributária. Tem 2 ou 3 anos para se preparar para que essa eficiência tributária seja eficiente para um financiamento, não só para impostos. Às vezes, uma poupança de um imposto desse tamanho acaba estragando um negócio financeiro imobiliário desse tamanho. Tá? Então, é de um aspecto quantitativo, assim como do aspecto qualitativo. A mesma coisa com dívidas. Não é a mesma coisa estar endividados no cartão de crédito parcelado ou com financiamentos pessoais do que com financiamentos associados a patrimônio, como investimentos imobiliários. Beleza? Inácio, não entendi absolutamente nada. Não se preocupe, a gente vai fazer essas matemáticas semana que vem por você. E se você quer uma fórmula mega simplificada de como calcular sua capacidade de financiamento, pega a sua renda bruta familiar e multiplica ela por 50. E isso vai te dar o valor máximo de financiamento que você consegue. Se você tem uma renda de 10 mil, 10 mil por 50 dá. Peraí, deixa eu ver aqui matemática. Quanto vai dar? 10 mil, 2, 3 por 50 dá 500 mil. Esse é o máximo de financiamento, tá? Inclusive com 50, pelos juros de hoje, está um pouquinho passado. Trabalha com 45. É mais seguro. Por quê? Porque quanto mais altos os juros, mais renda para o mesmo financiamento você precisa. Por quê? Porque a parcela fica maior quando os juros são maiores. Então talvez 50 fica um pouquinho exagerado. Bota 40, 45 no máximo. Ah, mas que eu queria a minha casa vale 1 milhão de reais. Então você tem que pagar a diferença com poupança. Ah, mas que eu não tenho poupança. Então, você pode utilizar o investimento imobiliário em apartamentos pequenos, compactos, e compra um apartamento de 300 mil, 400 mil, 250 mil se sua renda é menor ainda. Pequeno, que fique confortável. Fica confortável tanto na parcela quanto no financiamento. Se fica confortável na parcela e o mínimo é 1.500, paga 2.000, 2.500. E você paga um 40% da entrada. Lá na frente, negocia por menos. Tudo bem? Isso é fácil. Sacou? Então, vamos lá. Eu não vou pular essa parte aqui porque preciso ganhar tempo. Eu estava explicando exatamente isso de forma verbal. Ah, tá bom. Mas como é que vamos investir em vários apartamentos, Inácio? Bom, amanhã eu vou explicar a estratégia de ciclos e superciclos, mas como obter financiamento infinito. Esse é um conceito que eu tentei explicar ontem, já repeti umas 4 ou 5 vezes hoje, mas vou te dar um número matemático para você tentar enxergar, tá? É bem simplificado, bem de colégio, as matemáticas que eu vou fazer agora, mas presta atenção. Vamos supor que você tem um salário de 8 mil e você recebe um aluguel de 3 mil e você está pagando uma parcela de 2 mil. Então, qual que será a sua capacidade de financiamento?
Bom, 8.000 é sua renda, é sua renda fixa. 3.000 desse apartamento é uma renda variável e, portanto, o banco não confia muito nas rendas variáveis. E, portanto, ele meio que vai acreditar uns 70%. Ou seja, vai descontar um 30% desses 3.000. Isso quer dizer que 8.000 mais 3.000 descontados 3.000, você recebe ao olhos do banco, apesar do que no seu bolso entram os 11.000 reais, na real aqui, ao olho do banco, você ganha só 10.100 reais. E suas despesas é 2.000 reais. Esse aqui, a parcela do financiamento. Então, portanto, sua renda disponível real para você, seu fluxo de caixa para enfrentar um novo financiamento, volta a ser 8.000 reais. Beleza? Voltou a ser 8.000 reais. Você recuperou sua capacidade de financiamento. Por quê? Porque você recebe as rendas. Diferente da casa própria, onde que você mora na sua casa, você não tem as rendas. Por isso que quando eu comprei um apartamento pequeno lá em Santiago, eu morava em um apartamento de 3 quartos e comprei um apartamento de 1 quarto, e esse apartamento pagava e sobrava da parcela, e essa parcela sobrando pagava parte do meu aluguel, eu estava muito feliz. A parte que eu não enxerguei e que demorei 10 anos para enxergar era que eu tinha recuperado minha capacidade de financiamento. Eu achei que eu tinha acabado, que comprei um apartamento, acabou, né, ué? Não tem mais. Porque tinha toda a dívida e meu salário não aumentava, não aumentava, não aumentava. Passei 10, 15 anos tentando aumentar o salário e não dava. Eu não percebi que minhas rendas tinham aumentado por causa do aluguel. O aluguel faz parte da minha renda. Eu não tinha sacado isso. Demorei 10 anos para entender. Então, se você entendeu essa, parabéns, você ganhou 10 anos. Renda fixa versus renda variável, eu já expliquei. Aproximadamente um 30% menos os bancos acreditam para aquelas pessoas que ganham rendas variáveis, como comissões, como empresários, microempresários, empreendedores e tal. Eles têm um descontinho ali de 30%. Quem é CLT, quem é funcionário público concursado, é fixo. Ah, eles amam esse tipo de renda. Isso no que, porque tem muito, já encontrei muito empreendedor brasileiro, empresário brasileiro, que como ele tem dificuldade para financiamento na empresa, para capital de trabalho na empresa, ele acha que ele não consegue. E isso é falso. Ele consegue sim, só que de uma forma diferente. Ele é variável a renda dele, porque o banco vai olhar a origem da renda. Se você paga seu prolabore, isso é muito. Parabéns, que bom que você se pague seu prolabore. Mas ele vai enxergar a origem da renda, a empresa. Por isso que não pagar tanto imposto ou ser eficiência tributária é delicado. Às vezes você faz um prolabore de 1.500 e você faz retiro por não sei... Bom, retiro também dá para demonstrar, mas bom. Eu acho que vocês entenderam. Ah, Inácio, eu quero investir, mas eu já investi na minha casa própria, os bancos não querem me emprestar. O que posso fazer? Você pode fazer um financiamento sobre sua própria casa. Como assim, Inácio? Você não precisa vender sua casa. Você pode fazer um financiamento sobre a sua casa. Agora, se você quiser vender sua casa, melhor ainda. Tem muita gente que, vendendo sua casa, compra uma casa menor e fica com a diferença. Às vezes, claro, quando construíram uma casa, tinham filhos e por aí vai. Ou às vezes a casa ficou grande. Ou no contrário, às vezes a casa ficou pequena. Aí você mora de aluguel, compra e faz investimento imobiliário e tem diferentes estratégias. É o assunto que eu quero falar aqui. Não está todo perdido. Não se autoelimine. Essa é a minha frase final. Inácio, o que é esse negócio de tabela da amortização, não sei o que, tarará, tarará. Tem percentual de juros e percentual de dívidas. Cada vez que você paga uma prestação, um percentual é juros e outro percentual é amortização. Tem uma tabela saque e uma tabela price. A tabela price permite que a parcela seja fixa durante todo o período do crédito e mais baixa, bem no início.
A tarifa saque, pelo contrário, ela começa bem mais alta e vai diminuindo no tempo. E ela amortiza mais rápido, ela paga a dívida mais rápido. A parcela Price, sin embargo, pode ser muito interessante. Bastaria você mudar de formato de parcela, de saque para Price, e você passa de não estar aprovado para estar aprovado. Você passa de ter fluxo de caixa negativo para ter fluxo de caixa positivo, só por causa que entende que na sua parcela, um percentual é juros e outro percentual é dívida e que dá para administrar isso aí. Inácio, o que me convém mais? 70, 80 ou mais percentual? Eu acho que esse ponto já ficou claro. Eu falei reiteradas vezes que você tem que pagar o máximo possível de parcela, não o mínimo possível de parcela. E lá na frente, quando chegar a hora de financiamento, lá você decide finalmente. No período obra, você paga o máximo. Se prepara para o pior. Sabe de onde que vem essa frase de se prepara para o pior? Eu roubei de um alpinista, de um colega amigo meu. Eu, quando era jovem, será 17, 18 anos, até os 21, 22 anos, eu gostava muito de subir na montanha, de esquiar. Muito, muito. Ainda gosto, só que já estou meio velho, sei lá, nunca tenho tempo, meio joelho dói, tá bom. Outras histórias. E o assunto é que eu subia todo final de semana. Eu morava em Santiago, portanto, para mim, subir na montanha e descer era, sei lá, era todo final de semana. No final não era tão caro, porque eu tinha meu equipamento já pago e pagava um ticket anual, e portanto, subia e descia, subia e descia. E lá na montanha tem um ditado: tu sempre se prepara para o pior, porque na montanha pode ser o céu totalmente despejado e daqui a pouco, pum, fecha e tem tormenta. E quando isso acontece, é melhor você ter seu casaco. Então, você se prepara para pior, leva seu casaco, mas se está tudo certo, você não usa seu casaco. Mesma filosofia nos investimentos imobiliários. Se prepara para pior, espera o melhor. Agora sim, estamos chegando no final. E vamos passar a perguntas, se tiver alguma pergunta ou comentário. Inácio, o que é cap rate e valor metro quadrado? Bom, a maioria de vocês já sabe o que é metro quadrado e sabe como calcular. Para quem não sabe ainda, é simples. Você pega o valor do apartamento, divide pelo valor de metros quadrados e vai te dar o valor metro quadrado. Só que o valor metro quadrado não te entrega qualidade das terminações e muito menos te entrega se o teu negócio está sendo rentável ou não. Por isso que você precisa de um ratio na taxa de capitalização. Isso é essa fórmula aqui. Presta atenção. É a diferença do fluxo de caixa, quantas rendas, quantos custos. No período, no ano, você recebeu, né, 2.700 reais por mês por 12, menos quanto você gastou. No caso nosso, 2.700 reais já era descontado os custos operacionais. Lembra que eu falei que tinha um Net Operation Rate, o valor neto, não o valor bruto, porque o valor bruto é para brutos. O neto é o que vale. Por quê? É porque aí se você bota esse valor aqui em cima e divide ele pelo valor do investimento, pelo valor da propriedade. E isso é um valor percentual, né? Vai te dar o ratio de capitalização. Não sei se vocês já viram por aí algum corretor falando: isso aqui tem uma rentabilidade de 1% ao ano. Tá, 1% ao ano é um cap rate de 12. É bem difícil conseguir isso. Bem difícil. Até dá. Acima de 6 é muito bom. E menos do que 6 até 4 é bom também. Tá? Por quê? Porque investimento imobiliário, renda fixa, são comparados. Hoje em dia, nesse exato momento, a renda fixa está boa, mas é uma situação muito transitória mesmo. Vai terminar rápido. Por isso que o investimento imobiliário é um negócio muito nobre. Ele, ele, ele é o refúgio das crises. E o ROI, esse tal famoso ROI, Return over Investment, para os que gostam de palavras sofisticadas. O retorno do meu investimento. Eu botei quanto, recebi quanto. E no caso dos exemplos que a gente está dando aqui, eu botei
o apartamento vale 500 mil, vou ter 100 mil. Ele aumentou no período de um ano, vamos supor, 20%. Aumentou de 500 mil para 600 mil. 20%, né? Desculpa, 10% seria. 10% de 500 mil dá 100 mil. Então ele passou de 500 mil para 600 mil. Uau! Quanto dinheiro você teve que colocar para ganhar essa valorização de 100 mil? Botou 100 mil, ganhou 100 mil. Então, o retorno do seu investimento é esse cálculo aí. Tá? Não é tão burdo nem tão bruto como eu acabei de fazer, tá? Mas em termos conceituais é isso. Quanto dinheiro eu botei, quanto dinheiro retornou para mim. Tem outros relatos financeiros mais sofisticados, como a taxa interna de retorno, que você pega todo o seu investimento inicial, o fluxo projetado e leva ao valor presente, tá? Isso é bem mais financeiro, não precisa de entender nem saber nada disso. Se você não entendeu absolutamente nada do que eu falei, não se preocupe, que a gente faz cálculos antes e apresentamos na semana que vem, beleza? Estou pensando em pedir um empréstimo pessoal para pagar a entrada. Será uma boa ideia? A resposta TikTok é: será uma boa ideia se e só se o custo total daquele empréstamo é menor do benefício total do negócio que tu está fazendo. As chances são que a resposta seja sim, mas vai depender do tamanho do préstamo. Beleza? Temos que analisar, temos que conversar pontualmente no seu caso específico. Por isso, se você ainda, eu quero agradecer a enorme quantidade de comentários, parabéns, parabenizações, reuniões que eu já teve com vários de vocês, porque realmente é muito gratificante começar a conhecer vocês. Bom, posso usar, eu estou terminando, tá? Posso usar, ou é uma boa ideia usar consórcio para financiar o investimento? A resposta é depende. Se você tem dinheiro guardado, como para poder fazer lances e garantir que você, na data de entrega, vai ser contemplado, a resposta é sim. Ótimo negócio. Porque o consórcio é mais barato do que banco, ponto final. Não interessa se você entende ou não entende. A única coisa que você precisa entender é que o consórcio é mais barato que banco. Mas a grande dificuldade do consórcio é ser contemplado. E se você não tem como garantir sua contemplação, é melhor trabalhar com banco, que tem um custo financeiro maior, só que ficar esperando ser contemplado por 5 anos, 6 anos, 8 anos, como falei num anúncio publicitário, enquanto você está esperando 5 anos, 6 anos, 10 anos, tem outros investidores que estão no segundo, terceiro, quarto apartamento já. É muito mais rentável pagar os juros do banco do que ficar esperando. Porque o tempo joga na sua contra. Para quando você é contemplado, o apartamento que você queria comprar no primeiro lugar já não vale o que você fez o consórcio no primeiro lugar. Já aumentou de preço, não tem mais, não existe mais. Foi vendido tudo. Quanto que era o melhor negócio para investir? Hoje ou há 10 anos atrás? Eu tenho quase certeza que todos vocês aqui conhecem um amigo, parente, conhecido do seu círculo perto de vocês que tem e é proprietário de alguma propriedade. Não interessa se é casa própria ou investimento. E as chances são que esse apartamento ou essa propriedade era muito mais barata há 10 anos atrás do que hoje. O que você acha que vai acontecer hoje em comparação com os próximos 10 anos? Se você acredita que os preços nos próximos 10 anos serão mais baratos do que hoje, então fica esperando 10 anos. Pelo contrário, se você acredita que os preços daqui a 10 anos vão ser mais altos do que hoje, então hoje é barato. Hoje é barato. Você acha caro porque compara contra o passado, mas você tem que comparar contra o futuro, gente. É o futuro que importa, passado, passado é. Você não aproveitou sua oportunidade no passado? Então vai lá e chora na igreja. Aqui você é adulto. Você olha para o futuro, não para o passado. Sacou essa? Gente, aula número 3. Vamos falar de estratégia de ciclos e superciclos. Vamos revelar os vários emergentes e analisar em profundidade eles.
aunque hoje já adiantei alguma coisa, vamos ver exemplos de simulações de financiamento, vamos a divulgar, vamos dar algumas luzes de como poder, de como que será o lançamento, os bônus e benefícios do lançamento da semana que vem, da oportunidade de investimento da semana que vem. Mas se você quiser garantir um cupo para poder se antecipar na oferta da terça-feira que vem e quer antecipar para ter acesso 24 horas antes, seja na segunda que vem, então você precisa se pré-inscrever. Seu diretor, por favor, Carlos, compartilhe o link para que as pessoas possam, os nossos colegas investidores, possam se pré-inscrever. O processo de pré-inscrição é gratuito, não te compromete a nada, excetuando com você mesmo. Queremos te conhecer um pouquinho melhor. Se você tem ou não tem financiamento, isso me permite saber que tão profundo e sofisticado posso explicar as coisas. Eu tentei ser simples, às vezes não consigo, desculpa. Me fala, na hora de pensar em investir em apartamentos, qual que é o seu maior obstáculo ou desafio nesse momento? Seja o mais detalhista e específico possível. E eu prometo que vou ler todas e cada uma dessas respostas. E eu vou utilizar elas para negociar com a incorporadora e para criar conteúdo que permita responder a essas necessidades, obstáculos e permita-te superar o obstáculo. Seja que o obstáculo você consiga superar hoje ou no futuro. Também me fala um pouquinho da sua idade. É importantíssimo isso por causa que afeta a estratégia que você precisa implementar para seu investimento imobiliário. Não é só, eu quero conquistar a casa própria. Eu quero garantir minha aposentadoria, eu quero ser livre financeiramente. Não é a mesma coisa uma pessoa de 50 anos que nem eu. Eu botei duas vezes aqui, Carlos. Ixi, tá errado isso aí. Tá errado aqui, aqui e aqui. Meu Deus amado. Eu vou corrigir depois. Hum, Bom, não é a mesma coisa uma pessoa de 50 anos que uma pessoa de 25 anos, com o mesmo objetivo. É totalmente diferente. Espero que você tenha 25. Eu gostaria de ter 25, não só para que meu corpo fosse mais forte, mas também porque o potencial de investimento é muito grande. A gente tem algumas ideias de bônus, benefícios para a semana que vem. Gostaríamos que você nos falasse quais que são seus favoritos. E se você tiver ideias, por favor, nos comenta também. Talvez podamos negociar ou criar um produto ideal para você. E última pergunta, se você tem poupanças, às vezes tem muita gente com muita poupança e eu bato na porta da incorporadora e falo, olha, 40% da comunidade tem mais de 50 mil reais guardado. Vamos fazer um desconto especial para eles? Às vezes a incorporadora fica, "Ah, claro! Então me ajuda a te ajudar. E finalmente, dá os seus dados de contato para a gente poder te informar quando a gente estiver prestes a fazer essa abertura do carrinho. Obviamente não é 15 de novembro, esse aqui é um print de tela de um funil antigo, mas é o mesmo funil. Finalmente, nome, e-mail, WhatsApp e nos entrega seus dados para a gente poder te enviar notificações. Criamos um grupo de WhatsApp específico de pré-inscritos. Entra nesse grupo que a gente dispara por aí as notificações e os conteúdos específicos de pré-inscritos. Beleza? Calcule a sua capacidade de financiamento, exercício para casa, tarefa de casa. Calcule, tente calcular sua capacidade de financiamento. Mas mais importante que isso, depois que você terminar de tentar fazer isso e se frustrar, mais importante do que isso, tente calcular sua capacidade de pagamento mensal. Como que sua economia teria que mudar? Hoje, e com isso termina já, eu vou parar de compartilhar, inclusive, porque vocês me enxergam. Estamos a 20 de agosto de 2025. Eu tenho uma filha de 18 anos. Tenho uma outra de 29, tenho um filho de 8, mas tenho uma filha de 18 anos. Ela está no último ano da escola. Faz alguns meses atrás, ela me informou que ela está a carreira universitária que ela quer estudar. Fomos pesquisar quanto que custava essa carreira universitária. Hoje, não tenho como pagar. Se eu tivesse que pagar essa carreira universitária à vista, não tenho como pagar. Mas estamos nos preparando para isso acontecer. A gente vai ajustar nossa economia familiar para a gente conseguir pagar as parcelas daquela necessidade que a gente tem.
Então, nós como famílias, estamos acostumados a pagar boleto, ajustar nossas economias familiares para pagar boletos. Então, procure qual que é o boleto que você pode pagar. Beleza?